entre as 10 da noite e as 5 da manhã, também a restrição de circulação, porque nós temos enfrentado aqui, infelizmente, um problema muito grande, que são festas clandestinas, encontros com uma aglomeração grande de pessoas. Eu sei que todos estão cansados, mas esse tipo de evento acaba ajudando muito na proliferação do vírus. E o Brasil, Leda, teve a infelicidade de não ter conduzido adequadamente, e como o número de casos começou a aumentar nesse mês de janeiro, depois em fevereiro, nós nos transformamos aqui num meio ambiente excepcional para que o vírus tivesse mutação. Talvez a maior população de vírus do mundo seja no Brasil. E aonde a população é muito grande, ele tem condição de passar por esse processo de seleção natural, que acaba tornando o controle da pandemia mais difícil ainda. Houve muita falha de coordenação central, que até hoje não existe. Espero que o novo ministro que está aí, apesar de ser muito tarde dentro desse cenário, ainda consiga fazer alguma coisa. O ideal seria que conseguisse, mas onde é que a gente errou, na verdade? A gente encomendou vacina tarde, a gente demorou a decretar o chamado lockdown. O que foi que gerou, na sua opinião, o que gerou a gente chegar nisso? A nossa irresponsabilidade enquanto cidadãos e cidadãs, porque, na verdade, essas festas clandestinas são absurdas, né? São inimagináveis. É impossível, a essa altura, com um ano de pandemia, a pessoa não se tocar e organizar e frequentar uma festa dessa. Sim. Então, o comportamento do brasileiro é muito irresponsável também, né? E vamos dizer que contribuiu para isso uma falta de coordenação central. Eu gosto de mencionar que o governo federal, desde o início da pandemia, deveria ter, de certa maneira, criado os protocolos para que todos os estados e municípios pudessem proceder de forma um tanto quanto uniformizadas. O que nós assistimos foram cenas de que cada prefeito, cada governador acabou tomando atitude que julgava ser melhor. Muitos tomaram a atitude certa, porque foram para o lado da ciência, mas muitos ficaram, muitas vezes, desinformados. Aqui em Minas Gerais são 853 municípios. A grande maioria das prefeituras, cidades pequenas, que não tem condição de ter uma secretaria municipal de saúde com uma estrutura robusta. Mas o nosso governo deu todo o apoio. Nós criamos aqui os protocolos para que as prefeituras pudessem seguir, etc. Mas não sei se isso aconteceu Brasil afora, em todas as cidades também. Mas o governo federal deveria ter chamado para si essa responsabilidade de coordenar essas ações e, principalmente, de comunicar a gravidade do que estava acontecendo. Mas nós começamos a ver, infelizmente, foi uma guerra de comunicação, pessoas falando que a pandemia era gravíssima, pessoas falando que aquilo era passageiro, que a gravidade estava sendo exagerada, e isso cria, na grande massa das pessoas, uma dúvida muito grande. E faz até com que aqueles que não acreditavam na gravidade passassem a ter uma voz muito mais ativa do que aqueles que realmente estavam tomando cuidado. Então, a sociedade acabou não tendo a informação necessária, não tendo o esclarecimento necessário. A imprensa, que estava mostrando, muitas vezes foi taxada de estar excedendo, talvez tenha excedido em algum momento. Então, ficou uma guerra de informação, onde não havia... E uma guerra política também, né? Exato. E uma guerra também, política também, né? Muita gente se aproveitou politicamente dessa situação. E acabou acontecendo o que aconteceu. Mas eu vejo que, à medida que a vacina avança, nós aqui em Minas já temos dados que indicam
que aquelas pessoas acima de 80, 85 anos que foram já vacinadas há um mês ou mais, já representam um número muito, muito pequeno das internações e representavam antes um número grande. Então, a vacina já começa a mostrar efeito, mas essa população de idosos é muito pequena ainda, mas como agora já estamos vacinando acima de 70 anos, depois acima de 65, isso vai ser muito perceptível dentro de 30 dias. Aí, com certeza, o sol vai voltar a brilhar novamente. Mas nós vamos, eu penso que hoje, amanhã, devemos ultrapassar no Brasil 3.000, 3.500 óbitos. Meu Deus. É algo horroroso, né? Nossa. Aqui em Minas, que nós tivemos 400 óbitos ontem, esse número deve continuar subindo nos próximos dias, mas o efeito vai ser somente daqui a alguns dias, quando nós começarmos a colher os frutos da vacinação e dessas medidas que nós tomamos. E o senhor acha que essa vacinação até abril, ela atingiria o quê? 30%, 40% da população? Leda, vamos pegar aqui a quantidade de doses. Nos meses de janeiro e fevereiro, foram distribuídas 18 milhões de doses. Agora, nesse mês de março, tudo indica que serão 28. Então, nós estamos falando já de 46 milhões de doses. E no mês de abril está previsto mais 40 milhões no mês de abril. Então, nós estamos falando de quase que 90 milhões. Se você dividir por 2, que são 2 doses por pessoa... 45 milhões de brasileiros, que são aqueles mais susceptíveis. Aí sim, já vai ser possível sentir um efeito positivo com esse percentual da população vacinada. Então, a partir de abril, nós vamos ter um reflexo, com toda certeza, de um menor número de internações. Nós temos no começo de abril, acho que 4 de abril, que é a Páscoa, né? O domingo, a Semana Santa, e que é um tempo em que muita gente viaja e se reúne e faz aglomeração e tal. Você pretende fazer alguma coisa, fazer alguma campanha, algum tipo de coisa para evitar isso? Quer dizer, não viaje, pelo amor de Deus, não circule, não chame a família inteira para o almoço de Páscoa. Eu sei que é terrível, porque foi terrível para mim também ano passado. Eu moro na mesma rua do meu filho e eu passei o domingo de Páscoa sozinha. Então, não é bom, não é divertido, mas talvez seja necessário, né? Sim, Leda. O que nós temos feito constantemente, eu mesmo, é exatamente estar pedindo essa colaboração das pessoas. Eu sei que quando chega um feriado, para determinadas famílias é muito difícil, porque é o momento, às vezes, em que o filho vai encontrar a mãe, o neto vai encontrar o avô, e acaba havendo alguma movimentação. Mas nós temos pedido continuamente esse esforço. Eu gosto de dizer que nós já atravessamos um oceano com esse 1 ano de pandemia, já avistamos a praia agora e temos de nadar pelas ondas para poder atingi-la. Então, esse esforço final é fundamental para que a gente consiga atravessar esses últimos 200, 300 metros. O pior, com certeza, já ficou para trás, já fizemos muito esforço, todos estão cansados, mas como a vacina está aí, o processo tem se acelerado pelos números que eu te falei. Foram 18 milhões em 2 meses, agora 28, no outro 40, e em maio vai acelerar mais ainda. Nós temos de ter essa percepção. Falta pouco para chegar e todo esforço é justificado, todo sacrifício precisa ser feito. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!